Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 16 de março. Agora na Espanha, 9 horas e 48 minutos do Brasil, 5 e 48 da manhã. Gente, o que está segurando a BTC neste exato momento é a MM200, que foi um poderosíssimo suporte e agora está se revelando a nossa mais brutal resistência. A MM200 deve acabar se transformando no centro gravitacional dessa acumulação. A gente, quando conseguir se livrar dela, facilmente vai buscar algo entre 90, 90 e 300. Mas o nosso target, a nossa faixa resistencial mais impactante é a própria VWAP anual. A BTC não vai ficar muito tempo longe da VWAP anual. A BTC pode subir o que for, ela sempre volta para a VWAP anual para prestar continência. Pode descer o que for, ela sempre volta. Então, neste momento, a gente segue ainda abaixo da base da banda de VWAP anual. Isso aqui vai retornar como num efeito elástico para um patamar entre 97 e 98 mil dólares, que é onde está a VWAP anual. Não esperem esse retorno espasmódico, esse efeito elástico de retorno para a VWAP anual para aportar nas melhores altcoins, porque basicamente vocês vão pagar no mínimo o dobro da cotação atual. Lembrem-se que a Atom estava a 3,60 há 2 dias atrás, há 3 dias atrás, e já está a 4,65. E o mesmo vale para a Vax, que estava a 16 há 3 dias atrás, 16, 17, já está indo para 20. Solana bateu 126, já está em 134 e por aí vai. Não aguardem esse retorno espasmódico para ver o VWAP anual. Gente, as pessoas elas têm uma incapacidade de fazer a leitura correta do que está acontecendo. Essas mensagens que eu recebo de gente vendendo um pouquinho antes da fase mais otimista desse ciclo monetário é no mínimo bizarro e insólito. Se a gente olhar para a expansão do Money Measure, que goza de uma inércia movimentacional brutal, e considerando que esse é o principal catalisador de expansão do market cap da BTC, essas pessoas que estão me mandando mensagem dizendo que esse ciclo já desenhou topo, gente, essas pessoas estão ignorando que a inflação começa a dar sinais mais duros de arrefecimento. Isso vai acabar impondo talvez até um corte chumbo da taxa básica de juros pelo Fed. Com certeza o Fed vai retomar o corte na taxa básica de juros, porque as pessoas também não entendem o seguinte: o corte gradual na taxa básica de juros produz um efeito muito nocivo para a economia, porque as pessoas, basicamente, os empresários e as pessoas, elas postergam os seus gastos, os seus investimentos. Então, se um empresário quer construir uma nova planta de uma unidade ou uma empresa do setor energético quer construir uma nova termoelétrica, ela simplesmente posterga o investimento para quando o Fed atingir ali o target da taxa neutra no seu processo gradual de corte da taxa básica de juros. Isso é uma fenomenologia que os economistas estudam, que esse corte gradual na taxa básica de juros produz um efeito nocivo na economia. Então é preciso haver algum nível de imprevisibilidade no corte da taxa básica de juros para cortar esse efeito de postergar o investimento, tanto pelo particular, aquele que quer trocar um carro, não, eu vou esperar a taxa básica chegar na taxa neutra. Por isso que de vez em quando o Fed vem com um corte chumbo, justamente para garantir essa imprevisibilidade. As pessoas elas veem as notícias, mas não conseguem interpretar que a gente está em vias de presenciar uma das maiores expansões do M2 na história. A SEC está revertendo a guerra travada contra os criptoativos e a economia digital como um todo. O Trump e sua família estão expostos às melhores altcoins. Grandes corporações de Wall Street estão
acumulando altcoins de altíssima octanagem como eu nunca poderia ter sonhado nos meus sonhos de verão mais férteis. Vocês precisam entender que a volatilidade das altcoins é uma característica delas, não um bug delas. As altcoins são voláteis por quê, Renato? Porque elas reagem ao desconhecido, elas reagem a esse desconhecimento do mercado em relação aos potenciais dessa indústria. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: quando as impressoras de dinheiro do Fed voltarem a cantar com força total, e a gente está a poucas semanas disso acontecer, e vai acontecer. Por que isso vai acontecer, Renato? Porque o Trump ele precisa rolar 9 trilhões de dólares do endividamento público norte-americano. Não é todo ano que acontece um presente desse dos céus de poder estar exposto à criptografia, sabendo que o maior catalisador de expansão da criptografia é a expansão do M2. Não é todo ano que você tem 9 trilhões para rolar. Só para vocês terem uma ideia, dos quase 40 trilhões do endividamento público soberano norte-americano, 2025 vai ter que rolar basicamente um terço disso tudo, porque em 2026 vai ter 3 trilhões e pouquinho para rolar. Em 2027 são 2 trilhões, em 2028 é menos de 2 trilhões, 1 ponto alguma coisa, 2029 é 1 trilhão e pouco. Não é todo ano que vocês têm o privilégio de poder surfar a rolagem de 9 trilhões, com a inflação ainda bem acima da meta, mas o Fed vai ter que cortar a taxa básica de juros para que a gestão do Scott Bessent, lá no Departamento do Tesouro, possa emitir esses 9 trilhões e fazer a rolagem, 9 trilhões em títulos, porque eles vão emitir novos títulos para poder pagar esses aí. Esses que estão vencendo são títulos emitidos lá na gestão do George W. Bush, lá em 2001, assim que os Estados Unidos foram atacados lá em 11 de setembro. Eles precisaram de grana para poder startar a guerra contra o terror e foram lá, atacaram o Afeganistão, ficaram 20 anos lá gastando. São esses títulos que estão vencendo agora. Títulos com vencimento, foi emitido lá em 2002, 2003, títulos com vencimento de 20 e poucos anos, estão vencendo agora. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar exposto ao BTC e ao mundo cripto, sabendo que tem uma rolagem monstro para acontecer, sabendo que o americano deu um freeze, congelou as reservas cambiais russas e agora nem o chinês quer comprar essa encrenca. Porque se o americano pode congelar o do russo, por que não pode congelar os treasuries dos chineses? Então, gente, isso é uma oportunidade única. É um alinhamento estelar completamente insólito. Quem vai comprar esses títulos é a maquininha de impressão do Fed, que vai inflar o seu balanço patrimonial de uma forma bizarra de novo. Vocês vejam que essa tentativa do Fed de enxugar o seu balanço patrimonial, porque depois do evento pandêmico, em que o M2 saiu de 12 tri, explodiu para 22 tri, o Fed ficou preocupadinho com o seu balanço patrimonial, que estava avançando a ponto de ficar maior que o PIB americano. Aquele bababá e mimimi do Jerome Powell, que não sei se dá sono ou vontade de vomitar, mas eu não sei quem o Jerome Powell engana, mas eu acho que engana bastante gente. Agora, com esse bode na sala, que é a obrigação de rolar 9 tri, meus amigos, todo esse mimimi de austeridade, de ter que diminuir o balanço patrimonial porque estava ameaçando ficar maior que o PIB, meus amigos, eu gosto da realidade porque ela é mais insana que a mais fértil das imaginações. Agora, todo esse mimimi do Jerome Powell vai levar o M2 para algo acima de 30 trilhões, justamente porque eles vão inflar o balanço patrimonial do Federal Reserve, porque justamente é só o Federal Reserve
que tem liquidez para absorver 9 trilhões. Nada no mundo é tão rico a ponto do cara ser louco e colocar 9 trilhões para financiar uma máquina que se retroalimenta de mais endividamento. Vocês conseguem ligar o queijo ao ratinho? Gente, e outra, se o endividamento público norte-americano tá lá indo para 50 trilhões até o final do mandato do Donald Trump, como matematicamente, como seria possível que Nasdaq 100 e S&P 500 derretessem muito mais do que já está derretendo? É matematicamente inviável, porque em última análise, quem tem que sustentar o pagamento da dívida é o PIB. Em última análise, o PIB é representado por essas corporações que compõem o S&P 500 e a Nasdaq 100. Aquele endividamento que se retroalimenta, ele precisa alimentar uma outra mentira, que é a suposta viabilidade daquilo ser pago. É isso que vocês precisam entender. Esqueçam esse mimimi de austeridade fiscal do Jerome Powell. O Jerome Powell, ele fala a mentira que ele tem para qual ele é pago para falar. O Jerome Powell é pago para sustentar toda essa bizarrice. Ele não pode falar outra coisa. Então eu volto a insistir com os senhores, não é todo ano que aparece 9 trilhões de dólares para ser rolado. Não é todo ano que o Fed vai ter que botar as maquininhas de impressão para cantar. Que hoje nem é impressão, né? É tudo dinheiro eletrônico. Não se confunde com dinheiro digital, que seriam as CBDCs ou os criptoativos. Dinheiro eletrônico, que é quando vocês pegam lá o app do Nubank, ou do Itaú, ou do Banco do Brasil, e tem lá 20, 30 mil de cheque especial. Quando vocês botam a mão nessa grana, esse dinheiro não existia. Isso é dinheiro contabilmente criado. O nome disso é alavancagem bancária. O Itaú só precisa ter 10% disso depositado no Banco Central. Só que essa expansão do M2 vai ser algo tão bizarro. E isso expande o M2. Essa expansão do M2. Porque se vocês têm que olhar o seguinte. Tudo que o Banco Central fizer em termos de expansão do Money Measure, o sistema financeiro vai fazer em 10 vezes. Vai decuplicar o que o Banco Central americano fizer. Então vocês precisam estar preparados para uma expansão completamente bizarra da base monetária. Vocês precisam entender o quão bizarro tudo isso será. E isso vai acontecer em pouco tempo. Aparentemente as pessoas não conseguem entender a grandiosidade do que está prestes a acontecer. E outra, é inacreditável a volatilidade do sentimento criptográfico. Há 2, 3 meses atrás, ali logo que o Trump foi eleito, finalzinho de novembro, no comecinho, o Trump foi eleito no dia 6 de novembro de 2024. Em dezembro, ninguém tinha dúvida de que a BTC iria bater $1 milhão. No comecinho de janeiro, antes da posse do Donald Trump, ninguém tinha dúvida de que a BTC ia para $1 milhão. De repente, hoje, um monte de protozoário e submineral dizendo que o BTC vai voltar para 48. Então, parece que o sentimento criptográfico é tão volátil quanto a própria cotação criptográfica. Gente, a volatilidade do mundo cripto e das altcoins é uma característica, não um bug. Por conta de toda a incerteza que envolve esse mercado. Muito também em função da ignorância de muitos que não conseguem entender a extensão de você promover um tráfico de dados e riquezas fora da capacidade de intervenção estatal. Eu posso depois fazer um vídeo só sobre isso. As pessoas não conseguem entender a grandeza que é uma rede social rodando numa teta em que uma conta de streaming não pode ser derrubada por nenhum tribunal. Gente, as mudanças que estão acontecendo no mundo são sísmicas. E sísmica também será essa pernada de expansão. Vocês precisam estar aportados nas melhores altcoins. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert.
Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar neste ciclo, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi, RWA. Enquanto eu vos falo agora, o Departamento do Tesouro norte-americano está prestes a emitir treasuries, bonds, T-bills dessa rodada de 9 trilhões que eles têm que rolar, diretamente on-chain. Não vai ser treasury embrulhado pela BlackRock, não. Vai ser um token ERC20 emitido diretamente na rede Ethereum pelo Departamento do Tesouro. Vai ser um token TRC20 na rede Tron, cujo emissor lá na Tron Scan ou no Etherscan vai estar lá, emissor, Departamento do Tesouro norte-americano. Não vai ser tokens embrulhados por uma BlackRock, vai ser tokens nativamente emitidos pelo Departamento do Tesouro. Isso vai criar a maior fábrica de cunhagem de stablecoins da história. E o sujeito está vendendo TRX, o sujeito está vendendo AVAX. Dá para entender? Bitcoin está prestes a se recuperar para um patamar acima de 90 mil dólares. De acordo com métricas de derivativos, os derivativos não estão mostrando nenhuma tensão, mantendo uma resistência, mantendo as liquidações tanto no sentido long quanto no sentido short, num patamar ali de neutralidade. Basicamente, a taxa básica do Bitcoin, que mede o prêmio de contratos mensais sobre os mercados à vista, se recuperou para níveis saudáveis, sem revelar nenhuma tensão. Ou seja, não há nenhum gargalo em termos de pressão do mercado de futuros com relação ao avanço do Bitcoin para um patamar acima de 90 mil dólares. Basicamente, a taxa de prêmio nos dois lados estão num nível de neutralidade, ou seja, é muitíssimo provável. Lá nos futuros perpétuos existe um colateral no sentido short que alimenta uma pressão de liquidação desse pessoal, levando a Bitcoin eventualmente para um patamar bem acima de 90 mil, talvez 97, 98, que é onde está a VWAP anual, justamente porque os super alavancados no sentido short colocaram um colateral brutal. Mas, de uma maneira geral, o mercado de futuros está saudável. E um trader diz que um analista trader aqui da Daily Hold, diz que a arquirrival da Ethereum, que é a Solana, está formando uma mega configuração otimista que vai replicar aquele movimento da ETH, que levou a ETH de 80 dólares para mais de 4 mil dólares. Só que agora é com a Solana. Segundo ele, a Solana está desenhando um grande padrão xícara alça que vai levá-la para no mínimo 3.800 dólares. Eu vou repetir. Está se configurando um grande padrão xícara alça para Solana no gráfico semanal, que vai levá-la para pelo menos 3.800 dólares, já que a dimensão da fuga ascendente tem que guardar a proporcionalidade dimensional com o raio desse arco aqui. Eu particularmente acho que mais de 2 mil dólares para Solana já deixaria a Solana bastante esticada para esse ciclo. Eu não me assustaria se a Solana desse uma... Vamos botar aqui no gráfico da Solana só para a gente entender o que eu estou falando. Eu não me assustaria se a Solana esticasse para estressar as uppers dessa grade. Se a Solana explodisse para a upper da grade hoje, ela valeria 2 mil dólares, 1.956. Agora, para a Solana bater mais de 2 mil dólares, ou esse ciclo vai se expandir de uma forma mais longeva, ou seja, a gente vai avançar lá para 2026, aí facilmente a Solana poderia bater 3.312. Pode até agulhar para 3.800 e voltar para dentro da grade. Eu particularmente acho que 2 mil dólares já estaria bem esticado para a Solana, mas como a Solana é uma besta desenjaulada, ela cresce de uma forma muito agressiva, eu não duvidaria que Solana eventualmente pudesse bater algo acima de 3 mil dólares. Mas, a partir dos 1.000 dólares, considerando que meu preço médio de entrada está ali próximo de 10 dólares, acima de
$1.000, eu começo a desembarcar. Na verdade, não há outro jeito de vencer esse jogo senão pela dominância. Vocês precisam controlar a dominância que mede o fluxo de liquidez em direção às altcoins. Vocês precisam controlar a dominância e através dela vocês calibrarem o percentual de stablecoins na própria carteira. Então, enquanto a dominância não bater 46%, 45%, eu não desembarco de Solana em hipótese nenhuma. Só que se a gente quebrar 45%, 46%, aí eu começo a desembarcar de Solana e de algumas altcoins. Daquelas mais arriscadas, eu já vou me desfazer de 50%. Agora, se a gente visitar o centro nervoso dessa congestão aqui, que desenhou o topo para 99% das altcoins no ciclo passado, lá em 42%, 43%, aí eu desembarcaria de 100% das altcoins mais arriscadas e ficaria com 30% do meu portfólio de Solana. Se a gente estressar essa LTA linkando todos esses fundos ascendentes em 41%, 42%, aí basicamente eu ficaria só com BTC, ficaria com um percentual ínfimo de Solana, porque a Solana em algum momento também vai devolver boa parte da liquidez dela de volta para a BTC. Como acontece, essa é uma característica do mundo cripto. Não há outra maneira de vencer esse jogo senão controlar o percentual de stablecoins da própria carteira, calibrando isso com a movimentação da dominância. Gente, isso é um conhecimento que não tem valor, que eu estou repassando para os senhores. Ainda na seara fática, como a Rússia usa Bitcoin, ETH e o USDT para contornar as sanções comerciais, principalmente envolvendo a sua indústria petrolífera. Para quem não sabe, a Rússia foi excluída do sistema SWIFT de pagamentos globais no bojo das sanções ocidentais e, basicamente, a Rússia é agora uma grande operadora de stablecoins, principalmente. Gente, toda essa cunhagem insana de stablecoins, desde que a Rússia foi sancionada e excluída do sistema SWIFT de pagamentos, a quantidade de stablecoins em circulação basicamente dobrou de cento e poucos bi para esses 200, ó, market cap total das stablecoins, 233 bi. Isso aqui era menos de 100 bi antes da guerra. Agora já está em 233 bi e não para de aumentar. Por isso que eu falo para os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a maior conferência de inteligência artificial da NVIDIA começará nesta segunda-feira, a GTC 2025. Vai acontecer em San José. A conferência vai contar com palestras do Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, é cofundador e CEO da NVIDIA. Nessas palestras ele vai indicar como vai funcionar o GPU Blackwell B300, que é projetado especificamente para modelos de AI que exigem muitos dados, com bilhões de parâmetros usados simultaneamente. Enfim, é uma nova era, é uma nova realidade. Essa conferência provavelmente vai imprimir ali os nortes da próxima geração de semicondutores da NVIDIA. Vamos ver como isso vai se desdobrar. G7 ameaça a Rússia com mais sanções se ela não concordar com os termos do cessar-fogo ofertado pelos árabes, pela Arábia Saudita e pelos americanos. É engraçado que o acordo de cessar-fogo nem leva em consideração a opinião da Ucrânia. Quem está mediando é o americano com o russo, que está do outro lado da guerra, e com os sauditas que fazem a ponte lá com a diplomacia russa, porque o Mohammed bin Salman é bem amigo do Vladimir Putin. Agora, a Ucrânia, que é um país que é um dos países ali que está em guerra, basicamente tem a opinião ignorada. O Zelensky foi escorraçado como um rato da Casa Branca, voltou pianinho assinando tudo que o americano queria e agora, basicamente, a bola tá com os russos e com a diplomacia saudita, porque a opinião da Ucrânia não tem nem sentido nesse acordo de cessar-fogo. E o Trump ordenou pessoalmente os ataques ao território iemenita, visando os combatentes rebeldes Houthis. Na verdade,
essa reportagem do New York Times dá conta de que o Trump quis mandar um duro recado para os iranianos, no sentido de que se eles não retomarem não retomarem as negociações para um acordo nuclear que visaria impedir o Irã de conseguir produzir o artefato nuclear, uma ogiva nuclear, eles estariam abertos até... É um duro recado para o Irã, já que os Houthis e Emenitas são proxies iranianos. O Trump estaria aberto até a uma possibilidade de atacar diretamente as instalações nucleares iranianas. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. A BTC, nesse cenário apocalíptico Mad Max, vai invariavelmente estressar a Upper, a aresta superior dessa grande cunha que ela está desenhando no diário. Então não me assustaria se a BTC buscasse 90, talvez 91 mil dólares, mas a gente sabe que a BTC está indo lá para o patamar da VWAP anual, que está entre 97 e 98 mil dólares. Não esperem a BTC voltar para esse patamar para vocês aportarem nas melhores altcoins. Daqui a pouco eu volto, vou fazer BNB, LTC, Atom, Kusama, Polkadot, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.